Meus queridos irmãos, estimadas irmãs, é sempre uma alegria estar em Aparecida. Aparecida é a casa da ternura, é a casa da misericórdia de Deus, é a casa da mãe. E aqui nós nos sentimos sempre muito bem acolhidos. Por isso que a nossa palavra é sobretudo uma palavra de acolhimento a vocês que vieram de longe, que vieram de perto. Sejam bem-vindos, romeiros de Nossa Senhora. A nossa saudação também a todos aqueles que nos acompanham através da rede Aparecida de comunicação. Meus queridos irmãos, estimadas irmãs, as leituras de hoje, de um modo muito bonito, nos apresentam Jesus como a imagem do próprio Deus. Jesus é o missionário de Deus. Jesus é o evangelizador. Na primeira leitura nós ouvimos um trecho muito bonito da carta aos Colossenses. Jesus é apresentado como a imagem visível do Deus invisível. Este texto bíblico é conhecido como hino a Cristo, é um poema, é um hino cristológico. E os estudiosos da Bíblia ensinam que há 4 movimentos muito significativos nesse hino. O primeiro deles fala sobre quem é Jesus em relação a Deus. Ele é a imagem visível, Jesus é a imagem visível de Deus. Ele é o primogênito de todas as criaturas. Esse é o segundo movimento. Quem é Jesus para Deus? Quem é Jesus para o mundo, para o cosmos, para a natureza? É a imagem de um Deus que cria por meio de Cristo todas as coisas, o céu, a terra, a natureza, o universo, tudo que existe foi feito por meio de Cristo. Ele é o mediador de toda a obra da criação. Ele está no centro do mundo criado. Mas o hino a Cristo também nos lembra quem é Jesus para a igreja. E esse é o terceiro movimento do hino. Para a igreja, Jesus é o líder, Jesus é o pastor, Jesus é a cabeça. Nós somos igreja e sempre mais seremos fiéis à mensagem de Jesus se a nossa ligação a Ele estiver de fato vinculada com força, de maneira estreita e forte. E o quarto movimento do hino faz referência a quem é Jesus para Ele mesmo, quem é Jesus em si mesmo. O Deus, Criador de todas as coisas, oferece a Jesus a plenitude da divindade. É assim que o hino termina, de um modo muito bonito. A divindade que Jesus recebe de Deus não é uma divindade pela metade, mas em Jesus habita a plenitude do ser de Deus, a plenitude da divindade. É um canto que certamente marcou os primeiros cristãos e os incentivou a olhar para Jesus como o Filho de Deus, aquele que representa a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. O Evangelho nos apresenta uma das muitas disputas entre Jesus e os seus adversários. Nós ouvimos um trecho do Evangelho de Lucas, e nesses primeiros capítulos do Evangelho, São Lucas apresenta a missão de Jesus na Galileia, numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade sem muita importância, mas é a cidade que Jesus escolheu para ser a sua segunda pátria. E os evangelhos, com muita frequência, mostram as muitas atividades que Jesus realizou ali, naquela pequena cidade chamada Cafarnaum. Foi ali que Jesus curou a sogra de Pedro, exorcizou demônios, devolveu a saúde para muitos doentes, curou os leprosos.
Foi ali em Cafarnaum que Jesus chamou para segui-lo André e Pedro, Tiago e João, Mateus. Foi ali naquela cidade que Jesus curou o empregado do centurião, que Jesus curou também a filha de Jairo. Jesus viveu fazendo o bem, mas o seu anúncio de salvação e de justiça nem sempre é visto como um bem, como uma graça, como um favor que vem de Deus. Vocês certamente notaram que os fariseus e os mestres da lei querem colocar Jesus à prova, querem confrontá-lo. E o motivo que eles tomam para colocar Jesus à prova é um motivo muito simples, mas eles se escandalizam porque os discípulos de Jesus não cumprem as prescrições rituais do jejum. E Jesus responde a esta provocação com uma certa ironia. Jesus faz uma comparação. Diz Jesus, durante o casamento, numa festa de casamento, enquanto o noivo está presente, não é preciso fazer jejum. Pela primeira vez no Evangelho de Lucas, Jesus toma para si essa imagem, uma imagem que vai ser depois repetidamente apresentada pelos textos sagrados. Jesus, ele próprio, se compara ao noivo. É uma maneira de dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o mensageiro de Deus. O Evangelho nos apresenta outras duas comparações, muito simples e muito compreensíveis para todos nós. Ao responder aos fariseus e aos mestres da lei, que querem proibir Jesus de ensinar, proibir Jesus de curar, Jesus compara a atitude humana de remendar roupas novas e remendar roupas velhas. Não se faz remendo bom em roupa velha, não se coloca remendo novo em roupa velha. Assim como não se coloca vinho novo em odres, em barris velhos. Essa comparação de Jesus, talvez um pouco mais difícil de entender nos dias de hoje, significa, sobretudo, a crítica que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei, porque eles se consideram os justos, eles se consideram aqueles que interpretam a lei de uma maneira nova. Mas Jesus, ele próprio é a nova lei, ele próprio é a palavra definitiva de Deus. A história de hoje nos mostra a incapacidade de muitas pessoas em seguir Jesus. Para nós, o Evangelho nos faz pensar nos muitos desafios que estão pela frente, desafios importantes e que nós devemos superar. E talvez o maior desafio seja, de fato, a capacidade de abrir para Deus o nosso coração, para ouvir a sua palavra, para acolher a sua palavra com fé, com esperança. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de setembro. Em muitos lugares, sobretudo aqui no Brasil, a nossa fé nos ensina a dirigir o olhar, o coração para o próprio Jesus. O sagrado coração de Jesus nos atrai como sinal da bênção, como sinal da graça de Deus. Que esta Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, traga para o nosso coração essa certeza tão simples, mas ao mesmo tempo tão importante, a certeza de que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. Por isso a nossa vida, a nossa existência vão estar sempre unidos a Jesus, Ele que é a imagem visível do Deus invisível, Ele que é o centro da criação, do mundo e da nossa própria vida. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua bênção
e com a sua graça. Amém. What?